Ele se disse solidário à Rússia. Agora mudou o discurso. Bolsonaro está neutro. Refugiados, morte, sofrimento. E ele está neutro. Pseudo-neutralidade. Bolsonarista. Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? Vocês viram? Se não viram, eu sugiro que vejam. Enfim, eu inventei um formato para produzir vídeos para o Instagram. Por enquanto, estou fazendo uma cobertura, digamos assim, da guerra na Ucrânia. Nos stories, no feed, no Reels, por aí vai. Bem do meu jeito, vocês sabem, né? É uma mini coluna do Garrone, rapidinha, editadinha, bonitinha, gostosinha, tá bom? Pelo menos eu acho. Vejam lá, se você não se inscreveu aqui também, te convido a se inscrever aqui no YouTube, me segue lá no Instagram. E essa é a coluna do Garrone. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Guerra na Ucrânia. Esse é o assunto de hoje. É a posição do Brasil e a posição de Bolsonaro. Não é a mesma coisa, eu vou explicar daqui a pouco. Tá meio confuso mesmo. Bolsonaro visita Moscou e diz: sou solidário à Rússia. Ali, na frente do presidente russo. Agora mudou o discurso. Está neutro. Isso é o que ele diz. Depois do Brasil votar junto com o Ocidente no Conselho de Segurança da ONU, 3 países se abstiveram, tá? Entre eles a China. Pelo que eu li na imprensa, a resolução citava o artigo 2, parágrafo 4 da Carta das Nações Unidas, que diz, abre aspas, está aqui rapidinho, vamos ver. Todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais ameaças ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado ou qualquer ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas, fecha aspas. Ou seja, é a definição do que Putin não fez na Ucrânia. A integridade territorial da Ucrânia está violadíssima, né? O Brasil votou a favor dessa resolução que condenava os ataques russos à Ucrânia. A resolução foi rejeitada pela Rússia, que tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, então a resolução não passou, não houve condenação à Rússia. Isso foi na ONU, tá? Mas vocês sabem que o que vale na ONU, em Nova York, no Conselho de Segurança, não vale em Guarujá, no litoral de São Paulo. Pelo menos parece que é isso para o Bolsonaro. Numa coletiva de imprensa, daquelas bem toscas que ele costuma fazer, assim, meio improvisada, o chefe de Estado não estava alinhado com o voto do Brasil no principal órgão de segurança da diplomacia internacional. Ok, eu vou rodar a fala dele aqui, mas vocês já reclamaram que não suportam mais ouvir a voz dele, então eu vou usar um efeito aqui para ficar menos insuportável. Pode ser? Combinado? O senhor vai manter essa neutralidade em relação ao que está acontecendo na Ucrânia e a iminência de ter um massacre com os civis? Você está exagerando a palavra massacre. Você está exagerando a palavra massacre. Tá? Não há interesse, eu entendo, né, por parte de um chefe de Estado como o da Rússia, praticar um massacre onde quer que seja. Ele está se empenhando ali em 2 regiões do sul da Ucrânia que, em referendo, em mais de 90%, em média 90%, da população quer se tornar independente, quer se aproximar da Rússia. Mas equipamento de guerra é para matar, sabe disso aí, tá? E daí, você quer que eu fale o quê? Ô, presidente, faça isso, faça aquilo? É assim que você, como o Zelensky confiou num comediante, o destino de uma nação. Então o senhor não condena as ações do Putin? Olha, eu vou esperar o relatório, como vai ser aqui o projeto de resolução, para emitir a minha opinião. Bem, vamos lá. Bolsonaro diz que não há massacre e que Putin não quer o massacre. O que define o massacre? Não sei, alguma ideia? Me digam, por favor. O Bolsonaro diz que Putin está empenhado em 2 regiões no sul da Ucrânia que, em referendo, votaram pela independência. Cerca de 90%. Ele deve estar falando do referendo em Lugansk e Donetsk, em 2014, que deu 89% dos votantes em Donetsk e 96% dos votantes em Luhansk a favor da independência deles em relação à Ucrânia. Bem, mas só que nenhum país reconheceu esse referendo. Foi marcado por denúncias de fraude, pessoas votando várias vezes, eleitores sem registro eleitoral. Segundo a Ucrânia, só 32% dos eleitores de Donetsk votaram, em Luhansk foram 24%. Baixo comparecimento, muitas denúncias de fraude, referendo feito pelos separatistas que tinham tomado o governo, feito ali no meio da guerra. Quem confia nesses números?
Bolsonaro. É claro, né? Ele entende desse referendo, estudou a questão a fundo, entende o que está acontecendo, está por dentro, está tão por dentro que não sabe que as regiões de Donetsk e Lugansk não são no sul do país, como ele falou, são no leste. Bolsonaro mente quando diz que os ataques estão localizados. Não estão, são no país todo. A capital Kiev, por exemplo, é bem longe da região separatista. Ou seja, Bolsonaro se diz neutro, mas usa informações erradas, argumentos infundados e dados obscuros, todos que sustentam a posição da Rússia. Mas ele se diz neutro. Bolsonaro disse que vai esperar o relatório, o projeto de resolução. Eu não sei exatamente que resolução era essa. Resolução é coisa da ONU. Quando Bolsonaro falava, o Brasil já tinha votado a favor da resolução no Conselho de Segurança que condenava o ataque da Rússia à Ucrânia. E o Conselho de Segurança seria o fórum adequado para debater a crise. Ou seja, a resolução que ele menciona já tinha sido apresentada, votada e devidamente vetada pela Rússia. Mais um exemplo do duplo pensar bolsonarista. E olha essa, o Brasil se recusou a assinar a carta da Organização dos Estados Americanos condenando a invasão da Ucrânia, né? E por quê? Porque é neutro? Claro, não. É porque informações de O Globo que consultou ali diplomatas. A posição oficial do Brasil já estava expressa no voto no Conselho de Segurança da ONU. Seria esse o fórum adequado. Agora vamos lá. Para não se posicionar contra a Rússia na OEA, Organização dos Estados Americanos, o Brasil disse que a posição já estava tomada no Conselho de Segurança da ONU. E depois disso, quando foi cobrado a se posicionar em entrevista ao vivo sobre a guerra na Ucrânia, Bolsonaro disse que ia esperar o projeto de resolução que já existia e já estava devidamente votado. Bolsonaro faz um esforço para não condenar o governo Putin, dá versões diferentes a cada momento para fugir das críticas à Rússia. Já a Ucrânia, na única menção que ele fez à Ucrânia nessa fala dele aí, nessa coletiva, Bolsonaro disse que a população escolheu um comediante para liderar o país. Essa é a neutralidade de Bolsonaro. Nenhuma crítica à Rússia, compartilha argumentos usados pela Rússia para a invasão da Ucrânia, diz que a Rússia não vai promover massacres e, quando fala da Ucrânia, diz que o presidente é um comediante. Alguma referência à violação da soberania? Nada. Essa é a pseudo-neutralidade de Bolsonaro. Vou abrir um parênteses aqui, como eu sempre faço, para falar de neutralidade de fato, da neutralidade verdadeira, genuína. Que país vem à cabeça quando a gente fala de neutralidade? Suíça. Bingo. E como a Suíça exerce a sua neutralidade? A Suíça está no meio da Europa, cercada de países da União Europeia. A Suíça faz parte da União Europeia? Não. A Suíça é cercada também por países da OTAN, Aliança Militar do Ocidente. Faz parte da OTAN? Não. A Suíça só entrou na ONU, por exemplo, em 2002, mais de 50 anos depois da criação da organização. E uma das sedes da ONU é justamente Genebra, por conta dessa neutralidade. Aliás, você sabe quais são as outras? Diz aí, o quiz do Garrone. Bem, a neutralidade na Suíça não é a palavra de um presidente numa mesa tosca ali durante as férias. É um compromisso nacional e aceito pela comunidade internacional desde o século XIX, quando no Congresso de Viena foi declarada a neutralidade perpétua da Suíça. Na Segunda Guerra Mundial, a Suíça foi cercada pelas potências do eixo, se manteve neutra. Campo de concentração rolando, comendo solto, e a Suíça não é nem com ela. E por ser neutra, ela negociava e tinha relações comerciais inclusive com os nazistas e aceitou, por exemplo, guardar ouro roubado de judeus por nazistas. Seria o lado sinistro da neutralidade. Chegava um nazista com quilos e quilos de ouro e a Suíça não queria saber. Uma curiosidade que vai também contra esse senso comum de que a posição de neutralidade é uma posição de tranquilidade. A Suíça montou uma rede de bombas nas fronteiras caso houvesse uma invasão durante a Segunda Guerra. Eles estariam ali dispostos a explodir as próprias estradas, pontes, túneis, para evitar entrar em conflito com os invasores. Quem conta essa história muito bem é o jornalista Johnny Harris. Ele tem um canal aqui no YouTube, é super legal. Vou deixar o link aqui para vocês acompanharem os vídeos dele. Ele acaba com essa visão romântica de neutralidade da Suíça, é bem interessante. A neutralidade não é ficar de fora do debate.
Neutralidade, muitas vezes, é estar diante das atrocidades e preferir se omitir. Agora adivinha, quem resolveu tomar lado nessa guerra agora da Ucrânia? A Suíça. O país é o destino do dinheiro de oligarcas russos e do próprio Putin. Até a Suíça abandonou a neutralidade nessa guerra. O governo suíço anunciou o congelamento de ativos da Rússia, tendo Putin, do primeiro-ministro, do chanceler e mais de 350 pessoas que estão sob sanções da União Europeia. Diante da gravidade da invasão, nem a eterna neutra Suíça ficou neutra. Isso mesmo, eles aplicaram sanções contra os russos, congelaram contas, suspenderam voos para a Rússia, baniram a entrada de alguns oligarcas russos. Eu separei uma frase aqui do presidente da Suíça, da neutra Suíça. Ele diz, abre aspas, nunca, desde a Segunda Guerra Mundial, os direitos de um país foram tão violados por outro país. Não podemos ficar de lado. Apoiar o agressor não é neutro. Quem você pensou quando viu isso? Fecha parênteses. No bolsonarismo, nos grupos bolsonaristas no WhatsApp que eu sigo, o apoio à Rússia é gigante. E é grande o trabalho para desmoralizar a Ucrânia e principalmente o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. E quando Bolsonaro não critica Putin, os seguidores dele sentem isso como um apoio ao autocrata russo. Nos grupos, Putin é o cara que vai... Não, calma aí. Deixa eu rodar a vinheta primeiro. Esse é o momento em que eu compartilho com vocês o que eu acompanho nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. É um mundo à parte. Muita desinformação, muita desinformação. Tem notas de reacionarismo, tem um buquê de misoginia, homofobia forte, frutas podres, teoria da conspiração, estruturado no ódio, né? Ignorância. Tem também um retrogosto de violência, golpismo e naftalina. Também. Esses são os grupos bolsonaristas. Ali tem de tudo, menos apuração, compromisso com os fatos e conexão com a realidade. Tá, você acha que eu estou exagerando? Então vamos lá. Eu separei aqui alguns exemplos de fake news que circulam por lá. E aí come solto ainda. Discurso anti-vacina, aquela história de que vacina causa AIDS, está tudo lá, eu juro. Mas vamos aqui focar só na Ucrânia, tá? Eles sempre tentam atacar a credibilidade da imprensa tradicional. Circula essa imagem aí, por exemplo, de um homem que teria morrido no Afeganistão, de acordo com a CNN, e que teria morrido de novo na Ucrânia, de acordo com a mesma CNN. Bem, a fake news já foi desbancada pela agência de notícia Reuters, por exemplo. É montagem, mentira, mas pouco importa. Circula lá tranquilo. Agora, por que Putin invadiu a Ucrânia? Está preparado para saber a verdade? Porque é isso. No WhatsApp, com texto sem autor, sem fonte, tem sempre essa pegada. O mundo mente, mas lá no Zap tá a verdade. Aí eu vou ler, tá? Entre aspas, o que tá lá. Abre aspas. O que as fake news, é assim que eles se referem à imprensa, tá? O que as fake news não te dizem é que a Ucrânia é lavadora de grande dinheiro da família Biden, CIA, OTAN e da cabala globalista. Falou em cabala globalista, aí acende o alerta de teoria da conspiração. Tem mais. A Rússia está eliminando laboratórios biológicos financiados pelos Estados Unidos na Ucrânia. A Ucrânia tem sido a base da ação da cabala globalista que planejou a pandemia de Covid-19. E aí juntou pandemia com tudo, enfim, tá tudo ligado, vocês que não sabiam. Mas vamos lá, não se perde não. O presidente Putin recebe luz verde dos chapéus brancos. Quem devem ser esses chapéus brancos? Eu não sabia. Eu perguntei as minhas fontes. Verdade, eu liguei para uma fonte minha e perguntei. Você acompanha aí os grupos de extrema-direita e tal, nas redes? Você sabe o que são esses chapéus brancos? E a minha fonte foi lá e me respondeu. Gente, eu precisei consultar uma fonte sobre o grupo bolsonarista no WhatsApp. E a minha fonte sabia. No Brasil de Bolsonaro, isso é uma apuração. Pariu. Bem, a resposta, segundo a minha fonte, é que os chapéus brancos são os apoiadores do ex-presidente Donald Trump naquela teoria da conspiração do QAnon. Se você não sabe o que é QAnon, vou escrever aqui para você ler, procura no Google o que é QAnon, eles são muito loucos, procura lá. Enfim, os chapéus brancos são white hats, os apoiadores do Trump que deram luz verde para o Putin. O texto do WhatsApp diz que o presidente Trump não pôde ir,
já que ele não é mais presidente, aí o Putin obedeceu os chapéus brancos para bombardear os laboratórios da família Biden e 32 mil milhas de sistemas de túneis para tráfico de criança, pessoas e drogas. 32 mil milhas, mais ou menos 50 mil quilômetros. Sabe qual é a fronteira terrestre do Brasil? Da divisa da Guiana Francesa com o Amapá até, assim, contornando, até o Chuí, são 16 mil quilômetros. Os túneis na Ucrânia tinham ida, volta e ida de novo em toda a fronteira terrestre brasileira. Tá bom? Então é isso que está lá no WhatsApp, né? Resumindo, se eu entendi bem, a guerra é ótima, porque destrói o laboratório da família Biden e destrói também 50 mil quilômetros de túneis que usavam até para traficar crianças, tá bom? Você não sabia? Você não está nos grupos certos do WhatsApp, vocês não estão no grupo certo, gente. Nos grupos bolsonaristas, essa é a mais pura verdade. E tem mais detalhes, querem saber? Se você não quer, pula para o próximo vídeo, porque eu vou contar, porque eu estou achando delicioso. As teorias seguem. Tem uma aqui, de novo essa coisa do laboratório, né? Tem uma foto escrito Parabéns Putin. Dessa vez não é a família Biden que é a dona do laboratório. Quem é? A nova ordem mundial, que criava armas biológicas contra a Rússia e subornava o presidente ucraniano. Quem disse isso? Muitos rumores. Rumores. Então, segundo rumores, Putin vem conversando com Trump, tá? E Trump foi informado que 13 laboratórios de armas biológicas foram destruídos na Ucrânia. E esses laboratórios tinham um tipo de raiva que era transportada pelo ar, que teria uma taxa de mortalidade de quase 100%. Mas tranquilo, Putin já avisou para o Trump que a explosão já eliminou todos os patógenos. Ufa, salvou a humanidade. E tem umas notas aí de antissemitismo. Esse é outro texto. Soldados ucranianos não estariam oferecendo resistência e estariam entregando as armas. Ao contrário de tudo que a gente está vendo, a resistência da Ucrânia é forte. E segundo o texto lá do Zap, né, os soldados ucranianos não querem cometer suicídio, que seria, ali diante do poderio militar russo, seria suicídio para defender. Não querem fazer isso para defender uma marionete, que é o presidente ucraniano, uma marionete da elite globalista e sionista. A extrema-direita adora o antissemitismo, né? O presidente ucraniano, na Bolsolândia, é sionista e nazista ao mesmo tempo. Resumindo, Putin é aliado do ex-presidente Trump numa guerra contra a nova ordem mundial que inclui Biden, CIA, OTAN, cabala globalista, e esse povo todo tinha laboratórios com uma raiva que poderia ser transmitida pelo ar e que acabaria com a humanidade. E o Zelensky, que é judeu, mas é nazista e sionista ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, era subornado para abrigar esses 13 laboratórios. A única divergência que tem ali é se os laboratórios são da família Biden sozinha ou é uma joint venture do Biden com a nova ordem mundial. Tem que apurar melhor, eu não sei, me ajudem, de quem são os laboratórios. Agora, se você está ouvindo, espectador astuto, espectador inteligente, você vai se perguntar: como podemos verificar se tudo isso é verdade? Será que não seria uma teoria da conspiração? Já sei, a prova material da existência dos laboratórios? Não, eles estão destruídos, não sobrou nada, virou poeira na explosão. Droga, né? Mas o Bolsonaro acredita nisso. Era muito mais fácil o Putin mostrar isso. Tem os laboratórios fabricando uma doença que vai destruir a humanidade inteira. É muito mais fácil ele mostrar, mas não. Ele tem provas, mas esconde. Ele prefere falar desse negócio de salvar os russos étnicos, né? Ele poderia falar do laboratório, mostrar, olha, essa pipeta aqui, olha esse laboratório, olha esses mapas, olha essa doença que é matar... Não. Ele prefere fazer um resgate histórico, antropológico, misturar uma acusação de nazismo. Mas quem disse que Putin gosta de coisa fácil? Ele é um agente da KGB assim, tinhoso, esse Putin. Gente, é dura a vida do jornalista, né? A vida do jornalista não é fácil. Mas esse é o público para o qual o Bolsonaro fala. Para esses, Putin, na ausência de Trump, é o grande guerreiro contra a nova ordem mundial. Não busquem sentido nisso. Bolsonarista é nacionalista, mas defende invasão de um país por outro. O único elogio que eu vi lá sobre a Ucrânia nos grupos é a iniciativa do país de distribuir armas para a população mesmo sem treinamento. Mas os bolsominions criticam. A Ucrânia deveria ter liberado arma antes, armado o povo antes, para se defender contra a Rússia. Bolsonaro acredita nessa história de luta contra a nova ordem mundial? Eu não sei. Eu recebi uma mensagem nas minhas redes sociais, umas especulações assim.
horrorosa, uma coisa absurda. Gente achando que o nosso presidente levou o estrategista de campanha dele, o próprio filho, para a Rússia para buscar ajuda para as eleições. Dizem a boca pequena, a boca grande, a boca média, todo tipo de boca, que a Rússia tem um talento assim para interferir em eleição alheia. É o que dizem, né? Aí me perguntaram, essa falta de crítica a Putin tem a ver com isso? Aí eu pensei comigo mesmo, jamais. O presidente fala todo o tempo que quer eleições limpas e transparentes, então não pode ser. Você ainda não acha que os bolsominions apoiam a Rússia? Vou compartilhar com vocês o resultado de uma enquete com a audiência da Jovem Pan, a preferida dos bolsominions. Resultado da enquete de qual lado o Brasil deve ficar no conflito entre Ucrânia e Rússia. Bolsominion está com a Rússia. É para essa gente que Bolsonaro fala. Fato é, a posição do nosso presidente vai ficar desconfortável. A ideia de neutralidade, que parece ser tranquila à primeira vista, vai ficar cada vez mais difícil de ser sustentada. Não é neutralidade num debate sobre bolacha ou biscoito. E é curioso que o presidente adora se meter em assuntos estrangeiros, né? Ele criticou o presidente eleito do Chile recentemente, também se posicionou contra o aborto na Colômbia, ele apoiou o Trump nas eleições nos Estados Unidos, apoiou Maurício Macri na Argentina, lá no Museu do Holocausto, em Jerusalém. Ele se posicionou. Disse que devíamos perdoar os nazistas, se envolveu pessoalmente na libertação de um brasileiro preso com substância ilegal na Rússia. Se meter é com ele mesmo. Agora, uma guerra que já vitimou centenas de pessoas, não, muito cedo. Vou esperar o relatório. Na medida que aumenta o número de mortos, na medida em que a gente é inundado por imagens de ataques, de choro de criança, de desabrigados, de refugiados, todo aquele sofrimento humano em estado bruto, a gente tem que pensar, diante disso, que o presidente está neutro. Lembrando que um homem pode acabar com a guerra, o mesmo que começou, Vladimir Putin. Nesse cenário, Bolsonaro navega na ambiguidade. Os diplomatas se alinham com o Ocidente na ONU, por exemplo, mas para os seguidores, Bolsonaro não repete o discurso da ONU, prefere se omitir, porque Putin é o ídolo, é o macho alfa modelo. Bolsonaro tem essa postura não neutra, porque isso não é neutralidade, mas de um apoio tácito ou não tão tácito assim a Putin. Enquanto isso, o país vai reforçando a pecha de pária internacional. E se a gente pegar como referência o padrão do presidente Bolsonaro, quando ele se fixa numa ideia, se lembra? Remédio sem efeito para Covid, vacina faz mal, mata, dá AIDS. Ele ainda defende isso hoje, ainda hoje. O que faz a gente acreditar que ele vai mudar de posição nessa bajulação diante do macho alfa todo-poderoso, autoritário e paranoico lá de Moscou? Repito, para ficar claro aqui, Bolsonaro não está neutro. Estar neutro é olhar para uma atrocidade e dizer que não é assunto meu. O que ele faz? Diz que a guerra não é guerra, defende os direitos dos russos étnicos na Ucrânia, afirma com todas as letras que não tem massacre nenhum e também diz que não tem intenção de promover massacre. O nome disso não é neutralidade. É apoio disfarçado à Rússia. É negacionismo, negando o que acontece. As mortes, a dor, o sofrimento. Bolsonaro é negacionista. Eu acho que eu já ouvi isso antes. Ai. Clima pesou, né? Mas antes já soube que vai ter uma nota do editor. Gente, o Garrone apresentador não deixou muito clara essa história toda. É sempre bom deixar tudo bem transparente, porque a gente não tem dimensão de como as pessoas vão interpretar esse vídeo. Condenar a invasão é só o primeiro passo, é a premissa. Condenar a invasão é respeitar a Carta das Nações Unidas, a nossa Constituição. Condenar a invasão é uma questão de modos, de etiqueta quase. Agora e aí? Dizer que Putin está errado, xingar ele, não resolve nada. Ele é um autocrata sim, inescrupuloso com certeza, criminoso sem dúvida, mas ele tem as reivindicações dele, e esse é o mundo real. Ele pode ser um mafioso corrupto, mas ele interpreta a aproximação da Ucrânia com o Ocidente como uma ameaça. Entrar na OTAN, então, nem se fala. Certo ou errado é a posição dele, o ditador com arma nuclear. A União Europeia, dessa forma, age de maneira imprudente, avança nesse longo processo de incluir a Ucrânia no bloco e promete ajudar com armas. Tudo isso pode ser eticamente justificável, mas o Putin pode interpretar como provocação. Não é questão de ter razão. Vamos lembrar, por exemplo, a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. Os Estados Unidos denunciaram
o envio de mísseis para Cuba pela União Soviética, ali no quintal dos Estados Unidos. No desfecho dessa história, os americanos tiraram seus mísseis da Turquia e da Itália, cederam nesse ponto e ainda criaram uma linha direta entre Washington e Moscou. Houve uma frieza para negociar. Hoje a reação é pesada com Moscou, sem ceder em nenhum ponto. Vai dar certo? As sanções econômicas vão sufocar a Rússia a ponto de fazê-la retroceder? Parece uma jogada arriscada. Esse movimento favorece o fim da guerra ou ajuda o conflito a escalar? Putin, errado. É das piores cepas de ser humano. Mas e aí? Como vamos dar uma solução para esse conflito? Essa foi a nota do editor. Obrigado pela atenção. Não é que esse editor, quando fala, faz um pouco de sentido, né? Bem, quiz do Garrone, eu não esqueci. Você lembra? Eu joguei uma pergunta lá no meio. As sedes da ONU são Nova York e Genebra, são as mais conhecidas, você sabe. Mas tem 2 cidades com escritórios da ONU de grande porte. Nairobi, no Quênia, sede do Programa de Meio Ambiente, por exemplo, e do Programa de Habitação. Já até teve reunião do Conselho de Segurança da ONU lá, no Quênia. É incomum, mas teve. E tem em Viena, onde tem a Agência Internacional de Energia Atômica, conhecida pela sigla que eu gosto, AEA, e tem a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e tem a Agência para Drogas e Crimes, por exemplo. Nova York, Genebra, Nairobi e Viena. Tá? Tem escritórios pelo mundo, tem no Brasil, mas esses são os principais, tem sede de agências nesses lugares. Informação completamente desimportante, mas eu resolvi encaixar aqui nesse vídeo para usar, né? Porque eu não posso chegar numa conversa de bar e falar: você sabia quais são as cidades onde há a sede de órgãos das Nações Unidas? Não ia colar, deve ser por isso que eu fui o maior virgão até os 21 anos. Todo errado. Enfim, elucubrações e confidências à parte, vamos seguir aqui. Gente, eu sento aqui toda semana e eu tenho certeza, na verdade, que eu estou conversando com amigos. É louco, né? Será que vocês são meus amigos mesmo? Eu não sei, mas na minha cabeça são, né? Vocês devem querer meu bem, acho que sim. Talvez eu seja um pouco poliana, né? Achar que todo mundo gosta de mim. Se bem que tem um livro que eu odeio, que eu acho muito é o Poliana, sabia? Perdoe meu francês, é bem Eu fui obrigado a ler na escola, e pior, na época que eu li era um grupo que só tinha homem. E no final da leitura tinha que fazer uma peça, uma apresentação. Ou seja, bullying total. Eu fui a tia Polly, tá bom? Eu fui a tia Polly. Então eu sou uma pessoa que agarrou um ódio na Poliana, tá? Desculpa se eu ofendi alguém, eu não sei se provoca cancelamento dizer que odeia o livro Poliana, não sei. Eu me perdi aqui porque eu sou um pouco aleatório, minha cabeça é um pouco aleatória. Enquanto eu montava aqui o cenário, por exemplo, que dura 1 hora, eu estava ouvindo Marília Mendonça, mesclando ali com Mônica Salmazo, e eu sento para falar da Ucrânia e termino amaldiçoando a pobre da Poliana. E o pior, que teve depois Poliana Moça, Poliana Mulher, um livro insuportável que teve sequência. Gente, eu sou aleatório, vocês sabem, né? Bem, para ficar mais aleatório ainda, para terminar aqui, tem a coluninha do Francisco, e o Francisco é mais aleatório do que eu. Então, ele vai trazer uma coisa assim inédita, nunca antes vista no YouTube brasileiro. Mentira, só para prender a atenção de vocês, tá? Vai ser a coluna do Francisco sendo Francisco, tá bom? A coluna do Garrone fica por aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Vocês sabem que Francisco José é da paz. Olha o que tem aqui na porta dele, na porta da casa do Francisco. Olha o que tem. E ele é da paz. Ele late, mas não morde. É só para dar uma assustadinha, mas ele é da paz. Quer ver? Oi, Francisco, tudo bem? Ele late, mas ele é da paz, né? Você é da paz, né, Francisco? Não quer guerra com ninguém, né? Não quer guerra. Ele tá cansado porque ele acabou de passear. Então ele tá cansado. Só quer isso mesmo. Não quer briga com ninguém, né, Franciscão? Não quer briga com ninguém. E é claro que ele tá de olho nas notícias, né? Francisco não abre mão de acompanhar as notícias, né, Francisco?